Queridos irmãos e irmãs, saudações em Cristo nosso Senhor. Nesta segunda-feira nós iniciamos mais uma semana e encerramos mais um mês, não é? Como o tempo está passando depressa. Nós que há pouco tempo estávamos entrando numa pandemia com tudo inesperado, não sabíamos como ia se dar e agora já estamos com meses de isolamento em tese, né, agora, mas de pandemia, e aqui estamos encerrando o mês de agosto, amanhã já começando o mês de setembro. E em tudo isso, temos sentido a mão de Deus sobre nós e ao nosso redor, não é? Irmãos, e cabe aqui uma lembrança que o mês de setembro para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, é um mês muito importante, um mês de celebração, porque nós vamos completar mais um ano de existência da nossa igreja, não é? E o faremos, mesmo que ainda não nos reunindo presencialmente, mas o faremos continuando a nos encontrar aqui por meio desse veículo de comunicação. E também temos novidades, viu? Peço que você esteja em oração, porque nós estamos projetando para nas próximas semanas, em breve mesmo, ter pelo menos uma das nossas devocionais de segunda a sexta, provavelmente a da sexta-feira, transmitida, vamos dizer, ao vivo. E você podendo participar através do Google Meet, como nós já temos tido algumas reuniões, né? Então nós vamos poder ver ao vivo a carinha uns dos outros, e isso vai ser abençoador. Nós vamos poder reunir até 150 pessoas, né? Então temos espaço para estarmos juntos. Ore por isso, para que celebremos mais um ano de vida da Betel, fazendo assim, ok? Eu quero também informar que na última sexta-feira pudemos ter uma reunião muito proveitosa, abençoada pelo Senhor, entre Conselho e Junta Diaconal, presbíteros e diáconos. Pudemos ouvir cada um dos oficiais da igreja a respeito da viabilidade ou não do retorno às nossas atividades presenciais neste momento. É óbvio que uma hora ou outra nós vamos retornar, não é? E quando retornarmos com todos os cuidados, todo aquele protocolo, e o assunto foi esse. Repito, vimos a mão de Deus, como diz a Bíblia, na multidão de conselheiros há bom êxito, e chegamos à seguinte conclusão: conselho e junta diaconal reunidos, presbíteros e diáconos, né? E a nossa opinião é que no momento, ou o momento atual, não é o momento ainda de estarmos retomando as nossas atividades. Estamos sendo muito prudentes, embora todos os oficiais da igreja estejam ansiando por esse retorno, mas sabemos que devemos aguardar mais um momento. Até quando? Você pode perguntar. Nós não sabemos, irmãos. Estamos lendo as circunstâncias, fazendo uma leitura dos acontecimentos e orando, pedindo a direção do Senhor, mas entendendo que este ainda não é o momento. Mais uma vez aqui, de público, eu quero agradecer aos nossos irmãos presbíteros, aos nossos irmãos diáconos, por uma reunião tão ordeira, pacífica e em que sentimos Deus nos dirigindo. Glória ao Senhor da igreja por isso. Eu quero convidar você agora, antes de nós lermos o texto e estudarmos, hoje nós vamos falar sobre o anticristo, a figura do anticristo, relatada nas escrituras sagradas. Nós vamos cantar um hino que fala da vitória do Cordeiro sobre o anticristo e sobre todos os seus inimigos, não é? Você pode perguntar aí, mas quando que nós vamos vencer toda essa situação? Irmã, não sei. O que eu sei é que a vitória do Senhor é certa para muito mais, para muito além do que simplesmente vencermos um vírus, vencermos a pandemia. A vitória do Senhor completa vai se dar, já é certa no dia do Senhor, não é? Então vamos cantar juntos? A vitória é daquele que o contemplar.
daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra irão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado do seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra irão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado do seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo, anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo, anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo, anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Amém. Que cântico maravilhoso, não é? Baseado na Escritura, na palavra do nosso Deus. Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor. Ó Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, porque mesmo cercados de dificuldades, mesmo num mundo em decadência, em todos os sentidos, em todas as áreas, podemos, ó Deus, ser abençoados com a Tua presença, com a Tua palavra, com as Tuas promessas, Senhor, benditas, que nunca falham e nunca falharão. E, ó Deus, podemos ter a convicção de que a vitória do Senhor é certa. E a vitória do Senhor é a vitória da igreja do Senhor, é a vitória daquele que crê no Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor
é quem nos segura firmes pela mão. Glórias sejam dadas ao teu nome. Nós agora te pedimos a tua bênção, a tua direção, para estudarmos um pouco do que o Senhor nos revelou na tua escritura, a palavra do Senhor para nós. Nos conduz, ó Deus, nos guie pelo teu Espírito a toda a verdade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Nós leremos apenas um versículo, o versículo 18. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, o versículo 18, o texto sagrado que nos diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vamos ler de novo, irmãos? Apenas um versículo, mas precisamos entendê-lo devidamente, corretamente. Deus, por meio do seu Espírito, utilizando o apóstolo João, nos diz: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Irmãos, o anticristo é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia, não é? Você já deve ter notado isso. Quem ou o que é o anticristo? Como é que ele age? Ele já está em ação? Já está efetivamente agindo? Para quê? Por que é que ele veio? Ou por que é que ele virá? Em torno dessas dúvidas, dessas perguntas, surgem as mais diversas e imaginativas respostas, né? Você já também deve ter ouvido falar de imperadores, papas, sistemas políticos, generais, filósofos, sendo retratados, muitos deles sendo identificados com o anticristo. Qual é, no entanto, o propósito da revelação da sua existência aqui nas escrituras sagradas? Esta é a nossa pergunta, né? Que queremos buscar a resposta bíblica para ela. Porque o próprio Jesus, irmãos, embora não use o termo anticristo, mas o nosso Senhor incluiu na sua agenda escatológica, que já estudamos na semana passada, o elemento do engano. E esse engano oferecido por um falso Cristo, cujo propósito é o de iludir, de enganar a muitos, não é? Então veja a figura do anticristo já no ensino do próprio Senhor Jesus. O apóstolo João foi o introdutor desse termo específico, anticristo, na escritura, como lemos agora, 1 João capítulo 2, verso 18. Mas como o próprio texto informa, esse era um assunto que a igreja não desconhecia, por isso ele não dá até muitos detalhes, né? Olha como é a colocação do apóstolo aqui. Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? E ele continua aqui a sua argumentação. Então, era conhecido já esse tema da igreja ali, dos irmãos, da igreja chamada de igreja primitiva. Possivelmente, o que João chama aqui de anticristo seja o mesmo que o apóstolo Paulo chama de homem da iniquidade e filho da perdição. Ele usa esses termos escrevendo aos cristãos de Tessalônica a segunda carta. Ou ainda, irmãos, pode ser aqui possivelmente o mesmo que João está falando quando se refere ao falso Cristo que Jesus, como eu disse, mencionou. Então, estamos falando da mesma coisa, creio eu. Anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, um falso Cristo. E nós temos que ver, irmãos, o que nós podemos aprender a respeito dessa figura. Hoje apenas vamos introduzir esse tema para destrinchá-lo nas nossas próximas devocionais. A partir da Bíblia, nós podemos ver que o anticristo se coloca no lugar de Cristo.
no lugar do nosso Senhor. Você sabe que, em geral, o prefixo ante é usado na nossa língua para indicar exatamente isso, né? Algo que é oposto, para ser uma referência a um opositor. Essa é uma maneira de se compreender, então, o anticristo, né? Ele realmente se opõe ao Cristo verdadeiro, né? A tudo que se chama Deus. Paulo fala disso ali na carta aos Tessalonicenses. Em grego, é a mesma ideia, o prefixo ante pode ser compreendido como em lugar de, ou seja, o anticristo é aquele que tenta se colocar no lugar de Cristo. Então coloque essa ideia quando você quando falamos de anticristo, alguém que está querendo ocupar o lugar de Cristo. Isso é indicado pelo modo como Jesus se referiu a ele, já citamos aqui, um falso Cristo, né? Isso está registrado em Mateus 24, versículo 23. Repito também que nós já estudamos isso na semana passada. Esse mesmo conceito parece estar presente, irmãos, no pensamento do apóstolo Paulo, que indica que esse anticristo se apresentará como se fosse o próprio Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. E João ainda reforça esse conceito ao descrever a besta que emerge do mar e que buscará ser adorada pelos habitantes da terra. Isso está no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versos 7 e 8. E é muito interessante que leiamos isso, porque ao falar desse inimigo do Senhor, né, como uma besta emergindo do mar, é dito aqui. Apocalipse 13, 7 e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade, ou deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja bem, é o inimigo do Senhor e do povo do Senhor, que a quem é dada autoridade, né? A quem é dado que vencesse até, que tivesse domínio momentâneo sobre o povo, causasse tribulação ao próprio povo de Deus, e é dito que adorarão ela. Portanto, mais uma figura aqui do anticristo, ele será adorado por todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Muito bem, então é alguém que se coloca no lugar de Cristo. Nossas anteninhas espirituais, vamos dizer assim, devem estar bem ativas para enxergarmos quem se coloca no lugar de Cristo. Outro fato, irmãos, é que o anticristo, segundo a Escritura Sagrada, ele engana para ser adorado. Uma decorrência do que já estamos falando, né? Como já pudemos ver, a estratégia do engano é o modo como opera o anticristo. O apóstolo Paulo, chama o seu modo de atuação de operação do erro. Eu gostaria até de ler esse texto com os irmãos, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Peço que vocês abram ali, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7 até o versículo 12. É dito assim pelo apóstolo Paulo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A propósito, cantamos sobre isso agora há pouco. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Esse é o ponto. A operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então temos aqui, irmãos, o modo de atuação do anticristo, que é o modo do engano. A Bíblia aqui cita
essa estratégia do engano como sendo a operação do erro, né? E é interessante o que é dito no verso 11. Deus lhes manda a operação do erro. Irmãos, é a soberania de Deus aqui escancarada. Isso vem do próprio Deus. Deus envia a operação do erro. É como lemos também em outro texto aqui do livro do Apocalipse, é que aquele que não quer seguir a Deus e que anda longe do Senhor, Deus como que dá linha, sabe? Deus entrega essa pessoa a si própria. É a operação do erro. Então, o anticristo enganando. E o perigo dessa operação é que ela pode ser muito parecida com a verdade. É uma mistura que, se não for investigada, se não for devidamente ali discernida, ela pode muito bem se passar por verdade, embora seja, na realidade, a negação da verdade, não é? Irmão e irmã, nós devemos, aquela história das anteninhas espirituais, devemos estar com a mente muito aguçada para isso. A mentira, o erro, o que o que não tem parte com a verdade de Deus, ela não se escancara abertamente. Ela está misturada com a verdade. Parece que é a verdade. O apóstolo combateu fortemente os falsos apóstolos que haviam surgido no seu tempo, e o fato, exatamente esse fato, deles fazerem isso, distorcerem a verdade do Senhor, a verdade do Evangelho. Ele chegou até a compará-los, você se lembra? Paulo chegou a compará-los com o próprio diabo, com o próprio Satanás, que se transforma em anjo de luz. Está ali na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. O próprio Senhor Jesus, o nosso Redentor, apontou o engano, isso mesmo, o engano como a estratégia para desviar o povo de Deus, né? Então, proteger-se dessa estratégia do engano do maligno, estar atento a essa operação do erro, é um alerta para nós, que está contido em todo o Novo Testamento. Nós não temos tempo aqui na nossa breve devocional para estudar todos os textos, né? Mas vemos isso em Gálatas capítulo 1, em Efésios capítulo 5, em Tiago capítulo 1, em Tito capítulo 1, em Apocalipse capítulo 2, entre tantos outros, né? É um alerta do Novo Testamento para a estratégia do anticristo do engano, que vem, lembre-se disso, mesclado com a verdade. E o nosso último ponto ainda hoje, caminhando para o final da nossa devocional, é que o anticristo persegue a igreja. Tratamos disso um pouco na última semana, não é? No sermão profético, Mateus 24, que nós analisamos, vimos ali que Jesus alertou os discípulos dele sobre a grande tribulação e dentro da agenda de preparação da igreja para os últimos dias, ou melhor, para os últimos dos últimos dias que nós estamos vivendo, o Novo Testamento, dentro desse quadro, trabalha com a realidade da perseguição contra a igreja, como sendo o modo de agir das forças do mal, das forças malignas, e um resultado da sua estratégia de engano, né? É algo que nós devemos trazer sempre à nossa memória. Veja, por exemplo, o que diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 10. 2 Timóteo 3, o versículo 10 em diante. Ele, falando sobre a perseguição, ele fala a Timóteo que Timóteo estava seguindo de perto o ensino dele, o procedimento, o propósito, a fé, o amor dele, as próprias perseguições, e ele fala que variadas perseguições ele estava suportando, e ele diz no verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A ênfase aqui, irmãos, eu quero dar ênfase no seguinte ponto. Se eu e você vivemos de qualquer forma, de forma desleixada, nós não passaremos por perseguições. Mas se quisermos viver como povo de Deus, como quem prepara-se a cada instante para a volta iminente do Senhor Jesus, aí nós vamos padecer perseguições, em algum grau, de alguma espécie. E eu encerro a minha palavra, então, tentando resumir, não é?
nós falamos desta figura enigmática da Bíblia, ou começamos a tratar da figura do anticristo. Vimos, irmãos, que ele se coloca, ou quer se colocar em lugar de Cristo, quer ser adorado como tal. Ele engana para conseguir isso. E a questão é que o grande perigo dessa verdadeira operação do erro, assim chamada pelo apóstolo Paulo, é que ela se parece muito com a verdade, está mesclada ali, e nós devemos estar alertas a esse fato. E vimos também que o anticristo persegue a igreja. Na nossa próxima devocional, querendo nosso Senhor, nós vamos analisar que, além de falarmos do anticristo, nós podemos, a exemplo do texto de João, lido no início, falar também de muitos anticristos. Há um espírito do anticristo, um comportamento de oposição a Cristo, ao Evangelho e à Igreja de Cristo. E vamos tratar mais detidamente na nossa próxima devocional. Eu encerro a minha palavra hoje lendo o que está em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 7. É dito assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações. E aí diz o verso 9, que eles marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Ou seja, a figura forte aqui de perseguição ao povo de Deus, perseguição a tudo que se chama Deus, perseguição à adoração do Senhor e, portanto, à igreja também. Mas é dito aqui também, no verso 9, Apocalipse 20, verso 9, que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, a perseguição é uma realidade, já está acontecendo e cada vez mais se acentuará a perseguição contra a igreja, contra o povo fiel do Senhor. Mas também é uma realidade que haverá juízo da parte de Deus sobre os perseguidores, sobre o próprio anticristo, sobre o próprio diabo, os inimigos do Senhor. A ponto, irmãos, de lermos do versículo 10, Apocalipse 20, verso 10, que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você se lembra, ou melhor, quem já é um pouquinho mais vivido como eu, deve se lembrar de uma propaganda anos atrás, não é recente, em que aparecia ali alguém como se fosse o diabo, puxando uma cordinha, como que dando a descarga, e quando alguém então caía ali, né, a ideia era de um abismo, então ele ria, ele dava risada, ele se satisfazia, né, mais um ali, como se o diabo fosse o rei do inferno, comandasse aquilo com prazer, mas a Bíblia fala exatamente ao contrário. A perseguição contra a igreja, o engano, alguém querendo se colocar no lugar de Cristo, realidades cada vez mais vívidas, mas também é real. O juízo de Deus sobre os inimigos do Senhor. E o diabo, juntamente com a besta, juntamente com o falso profeta, todos os adversários de Deus e do Senhor estarão ali sendo atormentados no lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. É Deus cuidando da sua igreja em todo o tempo. Fique com essa palavra. Vamos agora orar com os nossos familiares, derramarmos a nossa alma diante do Senhor. Que Deus o abençoe continuamente. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Um forte abraço.